Senhores, senhoras, meus irmãos em Cristo Jesus. Hoje, dia 18 de maio de 2020, peço que me ouçam por alguns minutos, que eu tenho certeza que te valerão por uma eternidade. O que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte tema: beijai o filho. Beijai o filho. Por quê? Quero lembrá-los de que Deus disse pela boca de Davi, rei de Israel: beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Você encontra esta profecia no livro de Salmos, na Bíblia Sagrada, no capítulo 2, versículo 12. Esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi, é um salmo messiânico, ou seja, uma profecia de que o ungido de Deus pisaria esta terra e que a humanidade deveria tratá-lo com respeito. Para nós, os mais idosos, aprendemos que o beijo tem um sentido muito mais forte do que como ele hoje é usado. Beijo tem o sentido de respeito, tem o sentido de dignidade, tem o sentido de amor que nos leva, nos conduz à obediência. Era assim que eu e os que forem da minha idade faziam. Quando se chegava ou se entrava em casa, ou quando o pai chegava ou saía, eu beijava-lhe a mão e dizia: sua bênção, meu pai. Ele, por sua vez, dizia: Deus te abençoe, meu filho. Assim também era feito com meus tios, com minhas tias, com minhas avós, meus avós. E com este gesto, manifestava eu a eles a importância que tinham e faziam para a minha vida. Hoje, o beijo está banalizado. Não é mais sinal de respeito. Isso é coisa do passado. É do passado para os homens, porque para Deus ainda continua bem presente esse conceito de beijo. Assim como banalizaram o beijo, banalizaram de forma vergonhosa e odionda o ungido de Deus, Jesus Cristo, quando agora, bem recentemente, isto aconteceu. Estando vivenciando um período nunca antes visto na história da humanidade, foi decretado o distanciamento social e a reclusão daqueles que, segundo a ciência, fazem parte da faixa de risco. Assim, quem tem mais de 60 anos, como eu, mas também as crianças até a idade de 12 anos, tornaram-se condenadas à prisão domiciliar. Isso tudo por conta de um vírus. Uma célula que foi produzida, veja bem, uma célula que ela é invisível a olho nu, mas ela foi fabricada, produzida em um laboratório potencializada para destruir uma grande parte dos homens em todos os países do mundo. Essa reclusão abrangeu a todos, sem discriminação de raça,
sem discriminação de cor, sem discriminação de religião, pobre ou rico, enfim, todos foram colocados em uma mesma panela com água em cima de uma fogueira, cuja água esquenta lentamente. Eu vos pergunto, o que acontecerá quando esta água ferver? Haverá um caos social muito maior do que o dano causado por esse vírus. Muitos estão a perguntar, mas por que Deus permitiu isto, envolvendo até mesmo pessoas fiéis, médicos e enfermeiras que se doaram para socorrer os que foram acometidos por esse vírus? Por quê? Por quê? É a pergunta que todos fazem. Entendo, senhores, que toda a humanidade perdeu o senso da razão, do que é correto, do que é sagrado e até mesmo o temor de Deus, que muitos insistem em dizer que ele não existe. Vamos forçar a memória e tentarmos lembrar o que aconteceu aqui no Brasil. Vamos nos limitar a fazer uma reflexão do que fizemos, sem considerarmos uma macro-reflexão incluindo o mundo inteiro. Vamos falar apenas do que nós fizemos aqui no Brasil. De 22 a 25 de fevereiro de 2020, esse ano que nós estamos, tivemos o Carnaval. Antes do Carnaval, as autoridades já sabiam da existência do coronavírus e, mesmo assim, permitiram que milhões de pessoas se aglomerassem, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas isto não foi o pior. As escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro se incumbiram de atraírem a ira de Deus. Enquanto em São Paulo, e eu vou citar apenas uma escola de samba, as Gaviões da Fiel apresentaram uma alegoria em que Jesus é pisoteado por Satanás. Em outro momento, Jesus anda sobre as águas e abraça o capeta. No Rio de Janeiro, por sua vez, apresentaram uma alegoria apresentada pela Mangueira, pela escola de samba Mangueira, com o nome de O Calvário. Nela, apresentam um Jesus de rosto negro, sangue de índio e corpo de mulher. Como vocês acham que Deus ficou olhando para os homens e vendo-os escarnecerem, vilipendiarem seu Filho Jesus Cristo, o seu ungido, que um dia foi entregue à morte cruel de cruz para salvar esses encapetados, que agora debocham da maior demonstração de amor de Deus, dando seu Filho amado para morrer em meu e em seu lugar. O que vocês acham? Como Deus ficou? Vocês acham que essa rejeição do ungido de Deus ia ficar por isso mesmo? Não podemos alegar ignorância, porquanto a Bíblia, o Evangelho, nunca foi tão difundido, nunca foi tão pregado como nos últimos tempos. Quero que lembrem do que disse no início dessas considerações. Está profetizado há mais de 1000 anos antes de Jesus nascer. Beijai o filho. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho
quando em breve acender a sua ira. E agora, por que estão chorando e lamentando pelos seus mortos, pela Covid-19? Por que estão se lamentando em ver milhares de pessoas de carne e osso, como eu e você, sofrendo em um hospital, entubado, cuja única certeza é que morrerão para aumentar as estatísticas do governo dos estados em busca de mais dinheiro para ser roubado? Por quê? Não atentaram para o alerta de Deus constante no salmo que eu vos referi, o Salmo 2. Pare com o que você está fazendo e leia na Bíblia todo este salmo, e aqueles que agora estão criticando a Deus por esta pandemia sentirão quão irado Deus está. E se tiverem vergonha, ficarão curados perante o que vão lerem. Então você me dirá, e a morte de um fiel seguidor de Deus, por que ele permitiu e não o livrou? Por que ele permitiu a morte de médicos, de enfermeiros, de enfermeiras que se doaram para cuidar dos doentes contraídos por esse vírus? Ele permitiu, porque estamos em um contexto social em que os bons não são poupados, mas podem ter a certeza que morrer sendo temente a Deus dói menos do que aqueles que provocaram sua ira. No mesmo salmo está escrito: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. E eu quero dizer aos senhores uma coisa: o mundo não vai acabar agora. Sabem por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. E se quiserem saber onde está escrito isto, vocês poderão procurar lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versículos 22 e 23. Caminhando para o fim, eu quero dizer a vocês, se você que por acaso está me ouvindo nesse vídeo, está entre aqueles que afrontaram o ungido de Deus, Jesus Cristo, eu quero dizer-lhes que ainda é tempo de cair de joelhos e confessar o quanto você errou ao ofendê-lo. E certamente, se você for sincero em seu arrependimento, ele te perdoará, porque Deus é amor. Caso contrário, se você não se arrepender do que você fez, você verá o quão pesada é a justiça de Deus. E eu termino, como sempre, dizendo a você: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Obrigado por ter me ouvido. Pense bem naquilo que eu vos disse e até uma próxima vez, querendo Deus e nos dando Ele a oportunidade para voltar a falar com vocês. Muito obrigado.